Boa noite, pessoal. Depois de 4 anos corridos aí, conturbados, né? As coisas deram uma desacelerada aí. E agora dá pra gente retomar o projeto do canal, né? Para auxiliar, gravar as videoaulas e auxiliar o decorrer do nosso curso de informática, tá? Claro que de 4 anos para cá muita coisa mudou, né? A grade do curso mudou. E tem uma forte tendência agora no desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis, né, celulares, tablets, smartwatches, né, óculos inteligentes, essas coisas da internet das coisas que já surgiu há algum tempo e que está começando a pegar agora. Tá? Então, não dá para a gente falar sobre aplicativos móveis, desenvolvimento de aplicativos móveis em Delphi, sem falar um pouquinho do que é VCL e do que é FireMonkey, né? Para isso eu separei uma sequência de slides que eu usei na semana passada. Vocês já devem estar lembrados aí, né, de ter visto esse cara aqui. Mas vale a pena dar uma reforçada. VCL é a abreviação para Visual Component Library, biblioteca de componentes visuais. Nada mais é do que um framework que vai ter por função, né, abstrair do desenvolvedor, que somos nós, conhecimentos específicos da API do nosso sistema operacional. Que nesse caso, né, nosso sistema operacional trabalhado com a VCL e com o Delphi vai ser o Windows, plataforma Win32, tá certo? Legal, né? Mas o que significa isso? Toda vez que eu faço um aplicativo para Windows, com formulários, com janelas, com edits, com labels, com botões, né? Toda essa parte de interação com o usuário, para interagir com a interface gráfica com o usuário, né? Isso já meio que existe, já está meio que pré-programado na nossa API do Windows. Tá? No caso do Windows, todo o código da API fica salvo nas DLLs, que a gente vai ter lá na pasta Windows, na pasta System32, né? Que permite a gente reaproveitar esse código já pronto em linguagens, né, variadas, C, Object Pascal, né, linguagens variadas aí, tá? Então, para que eu não tenha, né, que ficar me preocupando em conhecer a API do Windows, para que eu não tenha que ficar me preocupando como que eu faço para acessar um formulário, para acessar um edit, para criar um evento de clique do botão e programar lá dentro, tá? Isso já está pronto, né? A VCL abstrai isso para a gente, tornando mais rápido o desenvolvimento das aplicações. É o que vocês vêm fazendo desde o segundo ano, gerando eventos, colocando e arrastando botão, edits, mas tudo isso a VCL abstraindo para a gente, ganhando tempo para a gente, tá certo? A VCL ela existe desde 95, né? Desde a versão do Delphi 1, e ela vem sendo atualizada ao longo desses anos. Né? Ela foi atualizada, começou com o Windows 95, foi atualizada com 98, com os recursos novos que foram incorporados, depois para o Windows 2000, ME, XP, Vista, 7, 8, e atualmente a gente está parado no 10 aí, ela também foi atualizada para que a gente possa trabalhar com ela no Windows 10, tá certo? Então, conforme os recursos vão surgindo, né, com as evoluções do nosso sistema operacional Windows, a VCL vem sendo atualizada ao longo desse tempo para incorporar essas novas mudanças, esses novos recursos. Então, tudo que vocês fizeram até agora trabalha com a VCL, né? Trabalha com o framework VCL, que é esse framework antigo, né? Que vem sendo atualizado ao longo dos anos e que funciona muito, muito bem, por sinal. Tá certo? Não precisava nem mostrar essa imagem, né? Vocês já estão acostumados com aquilo que a VCL permite a gente fazer, mas aqui é um exemplo de componentes que a gente pode usar, né, para montar um formulário usando VCL. Tá? Aí cai na parte que interessa para a gente, que é trabalhar com o FireMonkey daqui para frente, né, para trabalhar com aplicativos móveis aí. O FireMonkey também é um framework que a Embarcadero adotou, né, de algumas versões anteriores do Delphi, do RadioStudio para cá. Tá? Ele tem foco em aplicações de negócio que sejam visualmente ricas. Então a ideia agora não é fazer simplesmente uma aplicação que atenda às necessidades do cliente, mas que atenda às necessidades do cliente, mas que sejam atraentes graficamente falando, né? Que tenha animações, que tenha efeitos,
que tenham recursos visuais que prenda a atenção e que facilite a comunicação com o usuário, que vai sentar no computador e vai usar o nosso sistema. Tá? O FireMonkey possui uma API, né? Application Program Interface, né? Como o Windows possui API, o FireMonkey possui a API dele, tá? Uma API própria, que é independente de sistema operacional. É aqui que está a mágica, né? Então é graças ao FireMonkey que a gente consegue fazer aplicativos usando o Delphi para o Windows 32, para o Windows 64, para iOS, para OS X, para Android, tá? Por quê? Porque o FireMonkey, ao contrário da VCL, ele não vai usar os recursos gráficos do sistema operacional. Ele não vai pegar um edit, uma caixinha de texto lá do sistema operacional para poder abstrair isso para a gente na aplicação. Não, ele tem a API própria que vai desenhar esse edit, que vai gerar os eventos desse edit para a gente poder programar. Que vai ficar escutando, ouvindo os eventos desse edit para a gente poder programar, tá certo? Então é um conceito novo, né, que a Embarcadero adotou aí, de algumas versões para cá, que permite uma mágica fantástica, né, para a gente desenvolver aplicativos multiplataformas de uma forma que grandes concorrentes aí da Embarcadero, né, como a própria Microsoft, o próprio Java em si, né, não tem conseguido acompanhar da forma que o Embarcadero está fazendo. Tá? Então isso daí acaba sendo fantástico, vai ficar mais claro nas próximas aulas, né? Essa grande vantagem de ter uma API própria, independente do sistema operacional. Tá? Os controles, os edits, os buttons, os globebox são desenhados por sua própria engine, como eu disse, né? A API está lá, né? Gerenciando isso daí, permitindo a gente, programador, acessar, e que vai permitir, além de qualquer API de sistema operacional existente. Então, multiplataforma total. Né? Permite desenvolvimento de multiplataforma, como eu acabei de dizer, o Win32, o Win64, iOS, OS X e Android. Por enquanto, são essas as plataformas suportadas. Eu já vi um vídeo oficial da Embarcadero aqui do Brasil, né? Um representante da Embarcadero aqui do Brasil dizendo que nas próximas 2 atualizações, não na primeira que vai vir, mas a segunda que vai vir ainda esse ano, além dessas plataformas, ainda vai ser possível, né, fazer aplicativos para servidores Linux, o que abre, né, um horizonte fantástico aí para quem trabalha com Delphi. Né? Então, o nosso código vai poder ser compilado e executado em máquinas e servidores rodando o Linux, que é um sistema operacional super adotado para esse tipo de maquinário, né, para esse tipo de aplicação de uso. Tá? A grande vantagem em relação a outras ferramentas que a gente tem para desenvolvimento de aplicações móveis, que trabalha com HTML5, né? Tem vários aí, tem aplicações da IBM, de grandes faculdades internacionais, né? A grande vantagem em relação a essas ferramentas é que ela gera o código nativo. O código é compilado de forma nativa, independente do sistema operacional que a gente escolher. Então, vou fazer um aplicativo rodar em Windows 32. Eu dou o F9 lá, mando compilar, fazer o build na minha aplicação, ele vai compilar e fazer o build nativo para Windows 32 bits. Eu escolho o iOS para poder rodar no meu iPhone, né? Dou o F9, ele vai montar lá para minha aplicação, o pacote da aplicação com código nativo para iOS. Escolho o Android, dou o F9 e mando compilar. Ele vai fazer a mesma coisa, de forma nativa. Né? Não preciso de uma máquina virtual para poder rodar o meu aplicativo. Tá certo? Não tem um intermediário para fazer essas coisas funcionarem. Aí, como acontece no caso do Java, ou como acontece com o .NET no caso do Windows. Né? Tem que ter uma máquina virtual instalada no sistema para que o meu aplicativo possa ser instalado e executado. Tá? Isso me garante muitas vezes um desempenho superior e um controle, né, dos recursos do sistema operacional em si superior também. Tá? Estão disponíveis animações, efeitos visuais e temas. Isso daqui remete ao primeiro tópico que eu falei do FireMonkey. Né?
Então, o foco do nosso framework vai ser interação com o usuário de uma forma rica, uma experiência agradável. Claro que depende da gente montar isso daí, né? Mas o framework fornece várias ferramentas para a gente poder fazer isso daí. E isso daqui é outra grande vantagem, né? Que parece uma pequena coisa, mas não é, né? Isso daqui é algo fantástico, que ele faz uso da GPU. Ele usa, né, o processador da nossa placa gráfica, da nossa placa de vídeo, para poder renderizar os componentes do nosso formulário, para poder renderizar o nosso formulário em si. Então, quando eu coloco um edit, quando eu coloco um botão, ele vai usar não a CPU, mas a GPU para renderizar aquilo. Quando eu aplico um efeito no edit, quando eu aplico um efeito no botão, ele vai usar a GPU para poder aplicar aquele efeito. Quando eu faço uma animação, ele usa a GPU. Então ele vai deixar a nossa CPU livre para fazer o processamento que é da CPU, que é o processamento genérico da aplicação. Aquilo que for gráfico, quem cuida disso daí vai ser a GPU, vai ser a nossa placa de vídeo, né? Então isso vai garantir animações e efeitos muito mais fluídicos, ao contrário do que a gente teria se a gente usasse a VCL, né? Aqui a gente tem um exemplo, né, de aplicação com FireMonkey, bem parecido com o da nossa VCL, nos componentes em si. E aqui alguns exemplos, né, rodando aí em dispositivos móveis, né, como que ficaria isso em um Android ou um iOS da vida. Tá? Então, resumindo, né, FireMonkey e VCL são dois frameworks diferentes que o Delphi traz, né, incorporado na sua IDE. Tá? Se eu escolho o VCL, eu só posso fazer aplicações em Windows 32 de forma compatível com o padrão antigo de desenvolvimento de aplicações. Se eu escolho o FireMonkey, eu estou escolhendo um novo padrão de desenvolvimento com novos recursos, né, que me permite desenvolver aplicações multiplataformas, tá? Que acaba sendo fantástico para a gente. Né? A gente vai entender um pouquinho melhor nas próximas videoaulas que a gente começar a trabalhar com o FireMonkey. Tá? Então a primeira videoaula de introdução é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.